No início do século XXI, no deserto do norte do México, um grupo de mineiros trabalhava em profundidade extrema na mina de Naica, no estado de Chihuahua. O local era conhecido pela extração de chumbo, zinco e prata, e nada indicava que ali, a centenas de metros abaixo da superfície, existisse algo que mudaria para sempre a forma como compreendemos a cristalização natural na Terra. Em 2000, durante a perfuração de um novo túnel, os trabalhadores atravessaram uma parede de rocha aparentemente comum. O que surgiu do outro lado não parecia real. Não era uma caverna convencional. Não era uma cavidade irregular escavada pela água ao longo de milhares de anos. Era um espaço quase geométrico, dominado por estruturas translúcidas gigantescas, perfeitamente formadas, que refletiam a luz de maneira hipnótica. Os mineiros haviam encontrado a caverna dos cristais gigantes de Naica. No primeiro momento, houve silêncio. Nenhum deles possuía vocabulário para descrever o que via. Cristais de gesso, mais especificamente selenita, emergiam do solo, das paredes e do teto, cruzando-se em ângulos impossíveis. Alguns tinham o tamanho de um ser humano, outros ultrapassavam isso com facilidade. Os maiores chegavam a 12 metros de comprimento e pesavam dezenas de toneladas. Aquilo não era apenas raro, era algo que até então não existia em nenhum outro lugar documentado do planeta. Quando os primeiros cientistas foram chamados ao local, a reação foi de incredulidade absoluta. As imagens iniciais pareciam montagens digitais. Muitos se recusaram a acreditar que aquelas formações pudessem ser naturais. No entanto, análises preliminares confirmaram. Os cristais eram reais. Cresceram ali, ao longo de centenas de milhares de anos, em condições que hoje são consideradas quase impossíveis de serem reproduzidas. Mas havia um detalhe ainda mais inquietante. A caverna era hostil à vida humana. A temperatura interna ultrapassava os 58 graus Celsius, com umidade próxima de 100%. Nessas condições, o corpo humano entra rapidamente em colapso térmico. Sem equipamentos especiais, uma pessoa não consegue permanecer ali por mais de 10 a 15 minutos antes de sofrer danos graves ou morrer. Isso levantou a primeira grande pergunta científica. Como algo tão monumental pôde crescer em um ambiente tão extremo e permanecer intacto por tanto tempo? Para responder a essa pergunta, era necessário voltar muito mais no tempo. Muito antes da mina, muito antes da presença humana, muito antes até mesmo da configuração atual do clima terrestre. A região de Naica repousa sobre um sistema hidrotermal profundo. Durante centenas de milhares de anos, águas subterrâneas ricas em sulfato de cálcio circularam lentamente pelas rochas, mantendo uma temperatura incrivelmente estável, em torno de 55 graus Celsius. Essa estabilidade térmica absoluta é um dos fatores mais raros na geologia terrestre. Normalmente, cristais crescem rapidamente, competem entre si por espaço e nutrientes e acabam se fragmentando ou limitando o tamanho uns dos outros. Em Naica, ocorreu o oposto. A temperatura permaneceu exatamente no ponto de equilíbrio entre dissolução e cristalização, por um período de tempo quase inconcebível. Esse equilíbrio perfeito permitiu que poucos cristais começassem a crescer e continuassem crescendo, lentamente, sem interrupções, por centenas de milhares de anos. Cada centímetro desses cristais levou séculos para se formar. Estamos falando de um processo geológico que exige tempo extremo, estabilidade absoluta, composição química precisa, ausência total de perturbações tectônicas e isolamento completo do ambiente externo. A menor variação de temperatura teria interrompido o crescimento. A menor mudança química teria deformado as estruturas. A menor movimentação geológica teria quebrado os cristais. Nada disso aconteceu. A Terra, naquele ponto específico, manteve condições quase perfeitas por um intervalo de tempo que desafia a nossa intuição humana. E aqui surge um dos aspectos mais perturbadores do caso. Essas condições não existem mais.
O próprio acesso humano à caverna só foi possível porque o bombeamento de água da mina reduziu o nível do aquífero. Ao drenar a água quente que mantinha o equilíbrio químico, os cristais ficaram expostos ao ar. Isso permitiu sua descoberta, mas também iniciou lentamente o processo de degradação. Ou seja, a humanidade só viu Naika porque, sem saber, começou a destruí-la. Desde então, a caverna passou a ser considerada um dos ambientes naturais mais frágeis já encontrados. Cientistas precisam usar trajes refrigerados, sistemas de respiração e protocolos rígidos para entrar. Mesmo assim, o tempo máximo de permanência é extremamente limitado. Cada visita é uma corrida contra o relógio. Naika não é apenas uma caverna. Ela é um registro físico de um período da Terra que não pode ser repetido. E quanto mais os cientistas estudam esse lugar, mais evidente se torna uma verdade inquietante. A combinação exata de fatores que permitiu o crescimento desses cristais gigantes é tão específica que talvez nunca mais ocorra em nosso planeta. O que faz de Naika não apenas um achado extraordinário, mas um acidente perfeito da história geológica da Terra. E isso é só o começo. Entrar na caverna dos cristais de Naika não é uma experiência comparável a nenhuma outra exploração subterrânea já realizada pelo ser humano. Não se trata apenas de descer a grandes profundidades ou enfrentar passagens estreitas. Trata-se de atravessar um limite fisiológico. Um ponto em que o corpo humano começa a falhar simplesmente por existir naquele ambiente. Assim que se cruza a entrada da caverna, a sensação é imediata e violenta. O ar é denso, quase líquido. A respiração torna-se pesada, irregular, como se os pulmões não conseguissem absorver oxigênio com eficiência. Em poucos minutos, a frequência cardíaca dispara. A temperatura interna ultrapassa os 58 graus Celsius, enquanto a umidade se aproxima da saturação total. O suor não evapora, ele se acumula, escorre sem cumprir sua função de resfriamento. Esse detalhe é crucial. O corpo humano depende da evaporação do suor para regular a temperatura interna. Em Naika, esse mecanismo simplesmente não funciona. O calor não é dissipado, ele se acumula. A temperatura corporal começa a subir rapidamente, levando à desidratação extrema, confusão mental, perda de coordenação e, em seguida, colapso térmico. Sem proteção adequada, um ser humano saudável não resiste mais do que 10 a 15 minutos dentro da caverna. Foi por isso que as primeiras incursões científicas exigiram o desenvolvimento de trajes especiais refrigerados, semelhantes aos usados em ambientes industriais extremos. Esses trajes mantêm uma circulação constante de água gelada ao redor do corpo, retardando o aumento da temperatura interna. Mesmo assim, o tempo de permanência continua severamente limitado. Cada entrada em Naika é uma operação calculada. Cientistas planejam cada passo com antecedência. Instrumentos são posicionados rapidamente. Fotografias são feitas com precisão quase cirúrgica. Não há espaço para improviso. Qualquer atraso pode ser fatal. Há registros de pesquisadores que, mesmo equipados, precisaram ser retirados às pressas após apresentarem sinais iniciais de hipertermia. E ainda assim, apesar de todo esse risco, o interior da caverna revela uma paisagem que parece desafiar as leis naturais. Os cristais de selenita não são apenas grandes, eles são colossais. Alguns atravessam o espaço de ponta a ponta, cruzando-se em ângulos exatos, como vigas de uma estrutura impossível. Outros emergem do solo como lanças translúcidas, perfeitamente formadas, com faces lisas e bordas definidas. A luz refletida neles cria uma sensação de profundidade e irrealidade, como se o espaço estivesse distorcido. Mas o que realmente intriga os cientistas não é apenas o tamanho dos cristais, é a pureza estrutural. Em condições normais, cristais competem entre si por espaço e recursos químicos. Eles crescem até colidir com outros cristais, deformando-se, fragmentando-se ou interrompendo seu crescimento. Em Naika, isso não aconteceu. Os cristais cresceram lentamente,
com tempo suficiente para reorganizar suas estruturas moleculares de forma quase perfeita. Para entender isso, os pesquisadores precisaram analisar o ambiente químico da caverna em escala microscópica. Descobriram que a água subterrânea estava saturada de sulfato de cálcio em uma forma extremamente estável. A temperatura constante mantinha o sistema exatamente no ponto de equilíbrio entre dissolução e cristalização. Esse ponto é conhecido como equilíbrio metaestável, uma condição raríssima na natureza. Nesse estado, os cristais não crescem rapidamente. Eles crescem com quase imperceptibilidade, milímetro por milímetro, século após século. Isso impede a formação de defeitos estruturais e permite que poucos cristais dominantes absorvam o material disponível, tornando-se gigantes. Outro fator decisivo foi a ausência de perturbações externas. Durante centenas de milhares de anos, não houve terremotos significativos, mudanças bruscas no nível da água, nem variações térmicas capazes de interromper o processo. A caverna permaneceu selada, isolada, protegida do mundo exterior. Em outras palavras, Naica foi um laboratório natural perfeito. Mas esse laboratório tinha um custo que só se tornou evidente quando os humanos chegaram. Ao drenar a água subterrânea para permitir a mineração, o equilíbrio químico que sustentava os cristais foi quebrado. Expostos ao ar, eles começaram lentamente a se deteriorar. A selenita, embora pareça sólida, é extremamente sensível a mudanças de umidade e temperatura. Microfraturas começaram a surgir, a superfície dos cristais passou a perder brilho e transparência. Isso criou um dilema ético profundo para a ciência. Para estudar Naica, é preciso entrar. Para entrar, é preciso alterar o ambiente. E ao alterar o ambiente, os cristais são danificados. Cada visita científica carrega, portanto, uma contradição: o desejo de compreender um fenômeno único e a consciência de que essa compreensão acelera sua perda. Por esse motivo, o acesso à caverna foi progressivamente restrito. Hoje, Naica permanece fechada à visitação pública. Mesmo pesquisadores enfrentam dificuldades para obter autorização. Muitos estudos passaram a depender de amostras coletadas no passado e de modelos computacionais que tentam simular as condições originais da caverna. E aqui surge uma questão ainda mais inquietante. Se a caverna tivesse permanecido selada, talvez os cristais continuassem crescendo por milhares de anos. Se nunca tivesse sido descoberta, talvez jamais soubéssemos que algo assim existiu. Naica nos confronta com uma verdade desconfortável. A Terra ainda guarda fenômenos tão extremos que só se tornam visíveis quando os destruímos parcialmente. E quanto mais se tenta entender o interior impossível dessa caverna, mais evidente se torna que ela não é apenas uma curiosidade geológica. Ela é um lembrete silencioso de que existem processos naturais que operam em escalas de tempo completamente fora da experiência humana. Compreender a caverna de Naica exige abandonar a escala de tempo humana e adotar uma perspectiva geológica profunda, quase desconfortável para a mente moderna. Os cristais gigantes que hoje impressionam por seu tamanho e pureza não são fruto de um evento raro e rápido, mas de um processo lento, silencioso e extraordinariamente estável que se estendeu por centenas de milhares de anos. Para a geologia, tempo não é um detalhe secundário, é o fator central. As análises realizadas nos cristais de selenita da caverna de Naica indicam que seu crescimento ocorreu a uma taxa quase imperceptível, estimada em frações de milímetro por século. Isso significa que cada metro de cristal exigiu dezenas de milhares de anos em condições absolutamente constantes. Não houve picos de crescimento acelerado, não houve interrupções abruptas, houve apenas persistência. Esse dado, por si só, já coloca Naica em uma categoria à parte entre as formações naturais conhecidas. A datação dos cristais foi realizada por meio de diferentes métodos geológicos e isotópicos, incluindo a análise de inclusões fluidas, pequenas bolhas de água aprisionadas dentro da estrutura cristalina durante seu crescimento.
Essas inclusões funcionam como cápsulas do tempo, preservando informações sobre a temperatura, a composição química e as condições ambientais do período em que o cristal se formou. Os resultados convergiram para uma mesma conclusão. Os cristais gigantes de Naica começaram a crescer quando a água subterrânea rica em sulfato de cálcio permaneceu estável por um intervalo de tempo excepcionalmente longo, mantendo-se próxima de 55 graus Celsius. Essa temperatura específica é crucial, pois representa o ponto em que a anidrita, um mineral comum na região, se dissolve lentamente, liberando cálcio e sulfato na água, que então se reorganizam em cristais de gesso na forma de selenita. Esse equilíbrio químico é extremamente delicado. Se a temperatura tivesse sido ligeiramente mais alta, a dissolução teria predominado, impedindo a cristalização. Se fosse ligeiramente mais baixa, os cristais teriam se formado rapidamente demais, gerando estruturas pequenas, opacas e cheias de imperfeições. Em Naica, nada disso ocorreu. A Terra manteve o sistema exatamente no ponto ideal, como se tivesse ajustado um mecanismo com precisão milimétrica e depois o deixado funcionando sem interferência por eras inteiras. Outro fator essencial foi a ausência de competição cristalina. Em ambientes comuns, milhares de núcleos cristalinos surgem simultaneamente, disputando os mesmos recursos químicos. Em Naica, poucos núcleos iniciais dominaram o ambiente desde o início. Isso permitiu que esses cristais crescessem livres de interferência, absorvendo lentamente os minerais disponíveis e expandindo-se sem deformações significativas. É por isso que os cristais da caverna de Naica apresentam uma clareza quase perfeita. A transparência não é estética, é estrutural. Ela indica crescimento ordenado, contínuo, sem interrupções. Cada face cristalina registra em sua geometria interna a história de um processo que ocorreu sem pressa, sem caos e sem perturbações externas. Esse tipo de cristalização lenta e estável é tão raro que até hoje não foi observado em nenhuma outra caverna conhecida na Terra com a mesma escala. Existem cristais grandes em outros locais, sim, existem cavernas impressionantes, sem dúvida, mas o conjunto de fatores presentes em Naica, profundidade, sistema hidrotermal ativo, temperatura constante, química específica e isolamento prolongado não se repete. É aqui que surge uma pergunta inevitável e profundamente intrigante. Por que essas condições se alinharam justamente ali e nunca mais em outro lugar? Do ponto de vista geológico, Naica ocupa uma posição singular. A região está situada sobre uma zona mineralizada antiga, com atividade hidrotermal persistente, mas surpreendentemente estável. Ao longo do tempo, as forças tectônicas que poderiam ter interrompido o processo simplesmente não se manifestaram de forma significativa. Não houve terremotos capazes de fraturar os cristais em crescimento. Não houve mudanças abruptas do nível do aquífero. Não houve variações climáticas que penetrassem tão profundamente a ponto de alterar o equilíbrio térmico. Em outras palavras, Naica foi protegida pelo próprio funcionamento da Terra. Essa proteção não era intencional, obviamente, mas o resultado é tão preciso que parece quase artificial quando observado sob a lente humana. A geologia, no entanto, não opera com intenções, opera com probabilidades. E Naica representa um ponto extremo dessa distribuição, um evento de probabilidade baixíssima que, por acaso, se concretizou. Há ainda outro aspecto que amplia o impacto científico do caso. Os cristais gigantes de Naica não apenas desafiam explicações simplistas, eles fornecem um modelo natural para entender processos de cristalização lenta em ambientes extremos, algo relevante para áreas que vão desde a ciência dos materiais até a astrobiologia. Ambientes subterrâneos quentes, ricos em minerais e isolados do exterior são considerados possíveis nichos para a vida em outros corpos planetários, como Marte ou luas geladas com oceanos subterrâneos. Estudar Naica, portanto, não é apenas olhar para o passado da Terra, é também projetar perguntas para outros mundos. Mas esse estudo enfrenta um limite inevitável. O ambiente que permitiu o crescimento dos cristais já não existe. A drenagem do aquífero interrompeu o sistema. O equilíbrio químico foi quebrado.
Hoje, mesmo que a caverna fosse novamente inundada, as condições originais não seriam restauradas com facilidade, talvez nunca. Isso transforma a caverna de Naica em algo ainda mais raro, um fenômeno geológico irrepetível. Ela não é apenas única no espaço, mas única no tempo. E isso nos leva a uma reflexão incômoda. A Terra produziu, silenciosamente, uma das estruturas naturais mais extraordinárias já registradas, manteve-a oculta por centenas de milhares de anos e só permitiu sua descoberta quando o próprio processo que a sustentava estava chegando ao fim. E compreender isso é o primeiro passo para entender por que esse lugar continua a desafiar não apenas a ciência, mas a própria forma como percebemos o tempo, a raridade e os limites do planeta em que vivemos. A descoberta da caverna dos cristais gigantes de Naica trouxe consigo uma das questões mais delicadas já enfrentadas pela ciência moderna. Até que ponto o conhecimento justifica a intervenção em um ambiente natural absolutamente único e irreversível? Diferente de muitos sítios arqueológicos ou geológicos, Naica não foi encontrada intacta e depois estudada com calma. Ela foi revelada por um processo industrial agressivo, a mineração profunda. Bombas potentes drenaram o aquífero subterrâneo que, por centenas de milhares de anos, havia mantido o equilíbrio térmico e químico responsável pela formação dos cristais de selenita. Esse detalhe é fundamental. A água não era apenas um elemento presente na caverna, ela era o sistema de sustentação de todo o fenômeno. Ao ser removida, o ambiente entrou em colapso lento, porém inevitável. Os cristais, que haviam crescido protegidos em um meio estável, passaram a ser expostos ao ar, à variação térmica e à presença humana. Do ponto de vista científico, isso criou uma oportunidade rara de observação direta, mas, ao mesmo tempo, instaurou um processo de deterioração impossível de reverter completamente. A selenita é um cristal visualmente resistente, mas quimicamente frágil. Sua estrutura reage rapidamente a mudanças de umidade. Microfraturas começam a surgir quase imediatamente quando o equilíbrio ambiental é rompido. Com o tempo, essas microfraturas se expandem, comprometendo a transparência e a integridade dos cristais. Os cientistas perceberam isso cedo demais. Nas primeiras visitas, ainda no início dos anos 2000, a prioridade era documentar, medir, fotografar e compreender. Pouco se falava em preservação a longo prazo. A urgência do ineditismo falou mais alto. Era preciso registrar tudo antes que algo acontecesse, sem a plena consciência de que o próprio ato de registrar já estava provocando mudanças irreversíveis. Esse dilema gerou um debate intenso dentro da comunidade científica. Alguns defendiam que Naica deveria ser completamente isolada, selada novamente e abandonada à própria sorte, mesmo que isso significasse perder a chance de estudá-la profundamente. Outros argumentavam que um fenômeno daquela magnitude não poderia ser ignorado e que o conhecimento gerado justificaria os riscos. Nenhuma das opções era confortável. Preservar integralmente significava abrir mão do entendimento. Estudar profundamente significava acelerar a degradação. Com o passar dos anos, a situação tornou-se ainda mais complexa. A própria mina de Naica enfrentou dificuldades econômicas e o bombeamento contínuo de água tornou-se inviável. Quando as bombas foram desligadas, o aquífero começou lentamente a se recuperar, inundando novamente partes do sistema subterrâneo. À primeira vista, isso poderia parecer uma solução natural, mas não era tão simples. A reentrada da água não recria automaticamente as condições originais. A temperatura já não era a mesma. A química da água havia sido alterada. Os cristais, agora fragilizados, corriam o risco de sofrer danos ainda maiores com a reinundação. O sistema havia sido quebrado de forma permanente. Diante desse cenário, a caverna de Naica foi fechada ao público. O acesso científico tornou-se extremamente restrito. Hoje, entrar naquele espaço exige autorizações especiais, planejamento rigoroso e justificativas claras. Mesmo assim, poucas expedições são aprovadas. O local passou de descoberta revolucionária a zona de proteção extrema. E isso levanta uma questão que vai além de Naica.
Quantos outros fenômenos naturais únicos já foram destruídos antes mesmo de serem compreendidos? Quantos processos geológicos raríssimos desapareceram sem deixar registros porque nunca foram vistos ou porque foram explorados de forma precipitada? Naica tornou-se um símbolo dessa tensão permanente entre exploração e preservação. Ela nos obriga a reconhecer que a ciência não é neutra. Ela interfere, ela transforma. E, em certos casos, ela consome o próprio objeto que tenta compreender. Há ainda um aspecto humano nessa história que raramente é discutido. Os mineiros que descobriram a caverna não buscavam conhecimento científico. Eles estavam trabalhando, faziam parte de um sistema econômico que exige extração constante de recursos naturais. Para eles, Naica foi, inicialmente, apenas um obstáculo inesperado, algo estranho no caminho. A transformação desse obstáculo em um dos maiores achados geológicos da história moderna foi rápida, mas carregada de consequências. Hoje, a caverna dos cristais gigantes de Naica existe em um estado de suspensão, nem completamente preservada, nem totalmente perdida. Um relicário geológico que só pode ser acessado de forma limitada, estudado à distância e lembrada com uma mistura de fascínio e arrependimento. Ela representa um limite para a ciência, um limite para a exploração, um limite para a ideia de que tudo pode ser conhecido sem custo. E talvez essa seja a maior lição de Naica até agora. A Terra não revela seus segredos sem cobrar um preço. À medida que a caverna dos cristais gigantes de Naica passou a ser estudada com mais profundidade, uma pergunta tornou-se inevitável dentro da geologia moderna. Se a Terra é tão antiga e tão diversa, por que algo assim só foi encontrado ali? A resposta não está em um único fator isolado, mas na convergência rara de múltiplos processos que, em conjunto, quase nunca coincidem. Em primeiro lugar, é preciso compreender que cristais gigantes não são, por si só, desconhecidos da ciência. Existem cavernas com grandes formações cristalinas em várias partes do mundo. Há cristais notáveis na China, no Brasil, nos Estados Unidos e em regiões da Europa. No entanto, todos eles diferem de Naica em aspectos fundamentais: escala, pureza, ambiente e, sobretudo, tempo. Em ambientes comuns, a cristalização ocorre sob condições variáveis. Temperatura flutua, pressão muda. A composição química da água se altera com o passar dos milênios. Essas variações impedem que cristais cresçam de forma contínua e ordenada por períodos extremamente longos. O resultado são estruturas impressionantes, mas limitadas. Naica, por outro lado, escapou dessas flutuações. A região de Chihuahua repousa sobre um sistema hidrotermal profundo que, por razões ainda debatidas, manteve uma estabilidade excepcional ao longo de centenas de milhares de anos. O calor proveniente das profundezas da crosta terrestre foi constante. A circulação de água rica em minerais ocorreu sem interrupções bruscas e, crucialmente, o ambiente permaneceu isolado de mudanças externas que poderiam ter interrompido o processo. Quando os geólogos comparam Naica a outros sistemas hidrotermais conhecidos, percebem rapidamente que algo ali foge ao padrão. Em muitos locais, a atividade hidrotermal é intensa, mas instável. Em outros, é estável, porém pobre em minerais específicos. Em Naica, esses dois extremos coincidiram: atividade constante e composição química ideal. Além disso, há o fator da profundidade. A caverna dos cristais está localizada a centenas de metros abaixo da superfície. Isso a protegeu de variações climáticas superficiais, glaciações, mudanças atmosféricas e ciclos de erosão que afetaram grande parte do planeta ao longo do tempo geológico. Enquanto a superfície da Terra passava por transformações dramáticas, Naica permanecia praticamente inalterada, como um ambiente selado fora do tempo. Outro elemento decisivo foi a ausência de perturbações tectônicas significativas. Regiões ricas em minerais costumam ser geologicamente ativas, sujeitas a falhas, terremotos e movimentações da crosta. Essas forças tendem a quebrar formações delicadas em crescimento.
Em Naica, no entanto, essas perturbações foram mínimas durante o período crítico de cristalização. Essa combinação, profundidade, estabilidade térmica, química favorável, isolamento e tranquilidade tectônica, cria um cenário tão específico que a probabilidade de ele se repetir é extremamente baixa. Os cientistas tentaram identificar ambientes semelhantes em outros pontos do planeta. Até hoje, nenhum apresentou todas essas condições simultaneamente por tempo suficiente. Alguns locais possuem calor constante, mas carecem da química adequada. Outros têm água rica em minerais, mas sofrem variações térmicas frequentes. Em muitos casos, a própria atividade humana interrompeu processos que poderiam, teoricamente, levar a formações semelhantes. Há ainda uma dimensão temporal que torna Naica ainda mais singular. Mesmo que todas as condições necessárias surgissem novamente em algum lugar da Terra, seria preciso aguardar centenas de milhares de anos para que cristais desse porte se formassem. Isso coloca Naica fora da escala de observação humana. Ela não é apenas rara no espaço, ela é rara no tempo. Um evento que exige paciência geológica, algo completamente incompatível com a vida humana e suas urgências. Essa percepção levou alguns cientistas a descreverem Naica como um evento de baixa probabilidade extrema, um ponto fora da curva em um planeta já repleto de extremos. Não é exagero dizer que, se a história da Terra fosse ligeiramente diferente, se uma única variável tivesse mudado, os cristais gigantes simplesmente não existiriam. E isso nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o próprio planeta. A Terra não é apenas um corpo celeste habitável, ela é um sistema dinâmico capaz de produzir fenômenos que desafiam nossas categorias mentais. Naica é um exemplo disso. Ela mostra que a Terra pode criar estruturas de beleza e complexidade inimagináveis, desde que o tempo e as condições permitam. Quando cientistas comparam Naica a outros mundos do Sistema Solar, essa singularidade se torna ainda mais evidente. Marte perdeu grande parte de sua atividade hidrotermal cedo demais. Vênus seguiu um caminho térmico extremo, inviabilizando processos delicados como a cristalização lenta. As luas geladas de Júpiter e Saturno podem abrigar oceanos subterrâneos, mas carecem da combinação exata de química, calor e estabilidade observada em Naica. Assim, a caverna dos cristais não é apenas um mistério geológico isolado. Ela é um retrato do que a Terra é capaz de fazer quando múltiplos sistemas operam em harmonia por tempo suficiente. Um lembrete de que a raridade não é apenas uma questão de espaço, mas de sincronia. Naica existiu porque tudo deu certo, por tempo demais. E talvez seja exatamente por isso que ela seja única. À medida que os estudos sobre a caverna dos cristais gigantes de Naica avançaram, tornou-se claro que sua importância ultrapassa os limites da geologia tradicional. Naica não é apenas um fenômeno mineral raro. Ela se transformou em um laboratório natural extremo, capaz de oferecer pistas valiosas sobre a resistência da vida, os limites da habitabilidade e até mesmo sobre a possibilidade de ambientes semelhantes fora da Terra. O primeiro ponto que chamou a atenção dos cientistas foi a constatação de que, apesar das condições absolutamente hostis à vida humana, o ambiente de Naica não é quimicamente estéril. Mesmo em temperaturas elevadíssimas e umidade quase total, foram detectados microambientes capazes de sustentar formas microscópicas de vida altamente especializadas. Esses organismos, conhecidos como extremófilos, são capazes de sobreviver e até prosperar em condições que antes eram consideradas incompatíveis com qualquer tipo de metabolismo. A presença dessas formas de vida em sistemas hidrotermais profundos levou os pesquisadores a reconsiderar antigas suposições sobre onde a vida pode existir. Em Naica, algumas bactérias foram encontradas aprisionadas dentro de inclusões fluidas nos próprios cristais. Essas microbolhas de água, seladas há dezenas de milhares de anos, preservaram organismos em estado de dormência extrema. Em alguns casos, análises indicaram que essas formas de vida poderiam ter permanecido isoladas do mundo exterior por períodos superiores a 50 mil anos. Esse achado foi particularmente perturbador.
Ele sugere que a vida não apenas surge em ambientes extremos, mas pode permanecer estável, protegida e viável por escalas de tempo muito maiores do que se imaginava. Isso transforma Naika em um modelo direto para estudos de sobrevivência biológica em ambientes fechados e antigos, algo que tem implicações profundas para a astrobiologia. Quando cientistas da NASA e de outras agências espaciais analisam ambientes potenciais fora da Terra, eles frequentemente buscam condições semelhantes às observadas em sistemas hidrotermais profundos. Luas como Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno, possuem oceanos subterrâneos aquecidos por atividade interna. Esses oceanos estão isolados da superfície, protegidos por camadas de gelo espesso e podem manter estabilidade térmica por períodos extremamente longos. Naika oferece um paralelo concreto. Embora esteja na Terra, a caverna reproduz elementos essenciais desses ambientes extraterrestres: isolamento, calor constante, água rica em minerais e ausência de luz solar. Se a vida pode persistir ali, mesmo de forma microscópica, isso amplia significativamente o espectro de locais considerados potencialmente habitáveis no universo. Outro aspecto crucial é o papel do tempo. A vida encontrada em Naika não depende de ciclos rápidos como fotossíntese ou mudanças diárias de temperatura. Ela opera em ritmos lentos, quase imperceptíveis. Metabolismos extremamente reduzidos, processos químicos graduais. Essa adaptação ao tempo profundo é algo que a biologia tradicional raramente considera, mas que pode ser comum em ambientes fora da Terra. Além disso, a própria formação dos cristais fornece pistas sobre como ambientes estáveis podem atuar como cápsulas naturais de preservação. As inclusões fluidas funcionam como arquivos químicos e biológicos, protegendo informações do passado remoto. Em termos planetários, isso sugere que outros corpos celestes podem conter registros semelhantes, preservados em minerais, aguardando apenas a tecnologia adequada para serem detectados. No entanto, Naika também impõe limites claros. Apesar de sua importância científica, ela demonstra que ambientes extremos são, por definição, frágeis. Pequenas alterações podem romper equilíbrios que levaram centenas de milhares de anos para se estabelecer. Isso serve como um alerta não apenas para a exploração terrestre, mas também para futuras missões espaciais. Explorar não é neutro. Cada intervenção modifica o ambiente estudado. Em mundos onde os processos ocorrem em escalas de tempo imensas, essa modificação pode ser definitiva. Naika ensina que o simples ato de observar pode ser suficiente para alterar um sistema irrepetível. Há ainda uma dimensão filosófica que emerge inevitavelmente deste estudo. A caverna dos cristais gigantes de Naika revela que a Terra não é apenas um planeta habitável por acaso, mas um sistema de processos extremamente delicados por períodos quase inconcebíveis. Isso reforça a ideia de que a vida e a complexidade não surgem apenas de eventos violentos ou rápidos, mas também de estabilidade, paciência e continuidade. Naika não é um símbolo de abundância, é um símbolo de equilíbrio. E talvez seja exatamente esse equilíbrio, raro, silencioso e invisível, que define os ambientes mais valiosos do planeta e possivelmente do universo. Ao observar Naika sob essa perspectiva, fica claro que ela não fala apenas sobre cristais. Ela fala sobre os limites da ciência, a resiliência da vida e o tipo de planeta que a Terra se tornou ao longo de bilhões de anos. Um planeta capaz de criar algo tão extremo e, ao mesmo tempo, tão delicado. Ao final de tudo que a caverna dos cristais gigantes de Naika nos revela, resta uma compreensão incômoda e profunda. A Terra opera em escalas que não foram feitas para serem acompanhadas pelo ser humano. O que vemos como extraordinário é, para o planeta, apenas o resultado silencioso de processos longos, pacientes e raríssimos. Naika não foi criada para impressionar. Ela não surgiu para ser descoberta. Ela não foi moldada para ser compreendida em uma vida humana. Ela existiu porque o planeta, por um intervalo improvável de tempo, manteve todas as variáveis no lugar certo. Temperatura estável, água rica em minerais, isolamento absoluto, ausência de perturbações, tempo, muito tempo.
Essa combinação não acontece com frequência, e quando acontece, não avisa. Ao observar Naika como um todo, percebemos que ela não é um evento isolado, mas um sintoma de algo maior. A capacidade da Terra de gerar fenômenos extremos quando suas engrenagens internas entram em perfeita sincronia. Fenômenos que não dependem de inteligência, intenção ou propósito, apenas de equilíbrio. Esse equilíbrio, no entanto, é frágil. Bastou a intervenção humana para que o sistema fosse rompido. A drenagem da água revelou os cristais, mas também iniciou sua lenta degradação. O mesmo gesto que permitiu o conhecimento tornou inevitável a perda. Essa contradição acompanha toda a história da ciência moderna. Conhecer é interferir. Interferir é transformar. E transformar, muitas vezes, é destruir. Naika nos obriga a encarar essa realidade sem romantização. Não há vilões claros, não há culpados simples. Há apenas um planeta que funciona segundo suas próprias regras e uma espécie que tenta compreendê-lo enquanto altera tudo ao seu redor. Quando olhamos para os cristais gigantes, vemos algo que parece eterno, mas eles não são. Eles são temporários, como tudo que existe na Terra. A diferença é que sua existência exige condições tão específicas que, uma vez rompidas, talvez nunca mais se reestabeleçam. Isso transforma Naika em um marco. Não apenas um marco geológico, mas um marco conceitual. Um lembrete de que o planeta ainda guarda processos que não dominamos, tempos que não controlamos e equilíbrios que não conseguimos recriar. Ao projetarmos essa compreensão para além da Terra, o impacto é ainda maior. Se ambientes tão raros podem existir aqui, em silêncio, por centenas de milhares de anos, então o universo pode estar repleto de sistemas igualmente delicados, igualmente invisíveis, igualmente fora da nossa escala. Naika, nesse sentido, não aponta apenas para o passado do planeta. Ela aponta para o futuro da ciência. Um futuro que exige mais cautela, mais humildade e uma compreensão mais profunda dos limites humanos. Talvez o maior ensinamento desse lugar não esteja nos cristais em si, mas no que eles representam. A ideia de que a Terra não precisa ser explicada para existir. Ela cria, ela sustenta, ela espera. E quando finalmente revela algo, cobra o preço do tempo que foi necessário para aquilo existir. A caverna dos cristais gigantes não é apenas um mistério resolvido pela geologia. Ela é uma pergunta permanente sobre o tipo de planeta que habitamos e sobre como escolhemos lidar com aquilo que não podemos repetir.